Bom dia, queridos irmãos. É com muito prazer que voltamos a estudar com vocês hoje na presença do Criador do céu e da terra, e do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos estudando, relatando toda a carta de Paulo aos Coríntios. Nós terminamos a primeira carta e agora estamos iniciando a segunda carta aos Coríntios. Deus nos levantou para fazer um trabalho de relatar todos os evangelhos. Começamos por todos os evangelhos, o ministério de Cristo, depois o ministério dos apóstolos, agora as cartas de Paulo, para que depois que nós terminarmos todos esses relatos, é que nós vamos entrar na pregação do evangelho, nos dons espirituais e na preparação de pessoas para nos ajudar a pregar o evangelho. Mas para isso precisamos estudar todo o evangelho para entendermos muito bem, apesar de que eu particularmente nasci no evangelho e as pessoas que estão comigo também nasceram no evangelho e nós conhecemos o evangelho. Mas o Senhor pediu para que nós relatássemos todo o evangelho, para que todos vocês conheçam o evangelho. Paulo está falando aqui, no primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios, sobre a consolação nas tribulações. Por quê? Porque, irmãos, Paulo tinha muitas tribulações. Paulo, durante o seu ministério, foi um dos apóstolos que mais tribulação teve. Só que ele tinha esperança da salvação e ele considerava aquelas tribulações muito pouco perante a tão grande salvação que ele tinha recebido. Porque Cristo também passou pelas aflições, pelas tribulações, e Cristo passou pela morte, pela condenação, para que nós também pudéssemos passar pelas tribulações. Mas nós somos consolados. Se nós passamos pelas tribulações, nós também temos direito da consolação. Deus nos consola. Paulo estava falando aqui à igreja de Corinto sobre as grandes tribulações que ele teve na Ásia. Inclusive ele está dizendo aqui: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Paulo tinha tido uma sentença de morte na Ásia, o qual nos livrou da tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. Deus livrou Paulo da morte e livrará todos nós que vamos passar por todas as tribulações ainda. Irmãos, a tribulação de Paulo foi tão grande que recebeu uma condenação de morte. Mas a esperança de Paulo era tão grande que Deus ia resolver o seu problema, e Deus resolveu. No final da vida dele, ele também morreu. Mas Paulo pôde fazer todo o seu trabalho da melhor forma possível, implantou todas as igrejas que foi necessário Paulo implantar, ele implantou, para que nós hoje pudéssemos ter esse conhecimento e saber que nas nossas tribulações, nas nossas aflições, o nosso Senhor Jesus está do nosso lado. E o Espírito Santo também está do nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando, com esta esperança da salvação, para que nós possamos suportar todos os problemas que sobrevenham sobre nós, e com Cristo nós somos mais do que vencedores, a palavra de Deus diz. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Irmãos, se você estiver passando por um problema, recorra ao Senhor Jesus. Se você estiver com um problema familiar, um problema financeiro,
Se você tiver com um problema de pessoas que injustiçam você, com traição, com problema de saúde, problema de acidente, às vezes está tudo bem, de repente tudo fica mal, alguém se acidenta, busque ao Senhor, porque o Senhor resolve todos os problemas. O Senhor resolveu o problema de Paulo, de condenação de morte. Paulo disse: quem tem poder até para ressuscitar depois que morreu, não vai livrar da morte? Quem tem poder para ressuscitar, será que não vai curar alguém que está doente? Alguém que sofreu um acidente? Deposite, irmão, sua confiança no Senhor, porque a nossa confiança é só no Senhor. Nós só temos o nosso Deus para confiar, mas o nosso Deus é tudo. Nosso Senhor Jesus é tudo em todos. Ele nos conquistou a vida eterna e Ele tem poder também para nos livrar da morte, tem poder para nos livrar das doenças, dos problemas financeiros, de todo tipo de problema, problema familiar, problema com filhos. Irmãos, a fé em Deus, esta é que nos livra de todos os problemas. Se você ainda não aceitou a Jesus, o convite agora, aceite Jesus agora, nesse momento. Esse Jesus que nos liberta, esse Jesus que nos livra das aflições, dos problemas. E se você já aceitou Jesus, traga as pessoas que você ama, que ainda não aceitaram a Jesus. Os filhos, a esposa, o esposo, os amigos, os parentes, os irmãos. Traga todas essas pessoas para Jesus, porque nós queremos ir para o céu com o maior número de pessoas possíveis. Nós temos um objetivo de ganhar 1 milhão de almas para Deus. E vamos ganhar 1 milhão de almas para Deus. Nós precisamos que você nos ajude. Colocando nas redes sociais o nosso trabalho, acessando o nosso trabalho e passando para as pessoas. Nosso endereço é libertespeloamordecristo.blogspot.com.br.